Estimados seguidores, queridos irmãos e caros compatriotas, como devem notar, estou longe das minhas paredes habituais de apresentação das reportagens. Hoje estou aqui nesta linda cidade lisboeta, que é Portugal, para vos apresentar a seleção dos tópicos mais importantes dos acontecimentos do ano na Guiné-Bissau. Como sabem, e sempre disse, que as reportagens e as informações que aqui passamos servem principalmente para marcar o processo da Guiné-Bissau que nos sirva de hoje e em frente. Por isso mesmo, peço a vossa especial atenção para os minutos a seguir. RTV em resumo do ano. No mês de janeiro, o ano 2022 começou com o agudizar de polêmica entre o Presidente da República e o Bispo de Bissau, depois deste último ter sofrido críticas do Presidente da República. A Guiné-Bissau não poderá ser feliz se os seus filhos ou cidadãos não colaborarem no sentido de terem um comportamento moral irrepreensível e também no sentido de, ao assumirem responsabilidades, de poderem respeitar escrupulosamente as leis do país, porque exatamente as leis têm a função de evitar o excesso. Costuma-se dizer que a lei é a razão sem paixão, dizia Aristóteles. E por vezes cada um de nós tem a sua paixão, a sua inclinação. Então, se a lei ocupar o primeiro lugar, vai haver ordem, quer nas nossas relações interpessoais, quer nas relações institucionais. Estas declarações de Dom Lampracá não caíram bem ao presidente Sissoko Embaló, que atacou o líder religioso. Bom, não dá para dizer que está fazendo política. Porque alguém se vê lugar de bispo na igreja, lugar de imam e na mesquita, lugar de pastor e na tal de culto. Agora, se fazer política, também só não fazer política tudo. Nem para mim, religiosos de na palácio, religiosos que têm espaço. Têm espaço só nesse lugar, livres. Porque política e para política. Religiosos e na tal de religião. Não vou opinião na intervenção política. Não, sim, mas fazer política, está contando só, e tem manga de partidos que me será o cartão, tem que tomar cartão. Agora, é só para bispo Lampracá. Não, nunca está papel de bispo, nunca está papel de imam. Porque esse lugar é na política, esse lugar é na causa de Deus. Lá quer verificar, e a mim acontece desde o primeiro dia com a imam na mesquita. Cada série de partido, ou também ali no palácio, sai, é batanga para o presidente, que é que você vai ver. Daí, a Igreja Católica não hesitou em recusar estar presente nos cumprimentos do Ano Novo ao chefe de Estado. RTV em resumo do ano. No mês de janeiro, ainda depois de muitos avanços e recuos com marcações e demarcações, PRS acabou de conseguir realizar o seu 6º congresso. No dia 13 de janeiro, foi conhecido o nome do novo presidente do partido com a reeleição de Alberto Nambeia. Alberto Nambeia, vencedor do 6º congresso. Uma figura não consensual e numa altura em que os militantes do PRS não se entendem. Mês de janeiro ainda resistiu à crítica à liderança de Domingos Simões Pereira. No dia 17 de janeiro, 3 membros do Biro Político do PAIGC, respectivamente Arthur Silva, Mário Sami e Otávio Lopes, e 2 membros do Comitê Central, Gilberto Sharifo e Hussein Farad, numa carta aberta dirigida ao presidente do partido, Domingos Simões Pereira, lembraram que o presidente do partido
se comprometera a não concorrer a um terceiro mandato à frente do partido e destacaram os maus resultados durante os 2 mandatos de Domingos Simões Pereira. RTV em resumo do ano. Após esta carta aberta, 2 dias depois, dia 19 de janeiro de 2022, o presidente da República falava aos jornalistas durante uma visita que realizou ao Hospital Nacional Simão Mendes. Umaru Sissoko Embalo foi perentório ao ser questionado pelos jornalistas sobre como vai ser a coabitação com o PAIGC caso este partido vença as eleições legislativas no ano 2023. Sissoko Embalo respondeu que vai depender de quem for eleito novo presidente no Congresso do Partido. Se PRS ganha, nunca tem objeção. Nem que também que se suma candidato a primeiro-ministro, nunca tem problema de esse estatuto. Agora, na PGC depende também quem sai. Aliás, se for Domingos Simões Pereira, por razões constitucionais, não o poderá nomear primeiro-ministro, mesmo que isso seja a sua vontade. Por razões constitucionais, nunca pode nomear Domingos Simões Pereira primeiro-ministro, nem ministro. Chefe de Estado justificou a sua posição com o facto do líder do PAIGC não o reconhecer como vencedor das eleições presidenciais do ano 2019. Porque ele falava que ganha a eleição. Mas não nomear alguém que não fala um dia está falando presidente da República, outro dia está falando autoproclamar. Nunca se vê alguém que está autoproclamar assim na palácio. A comunidade internacional, que o povo de Guiné-Bissau. Agora, se ele que usa, ninguém lá próprio que é presidente do PGC, nunca se vê um purina nomeando da PGC no governo. Umaru Sissoko Embalo disse ainda: é complicado para a PAIGC. Não estou a mandar recado para a PAIGC, mas mesmo sendo Domingos Simões Pereira a ser eleito, mesmo com 102 deputados, não o nomearei primeiro-ministro porque ele é que disse: não sou presidente, afirmou Sissoko Embalo. Embora, bom, na Guiné é normal para alguém falar uma coisa para amanhã e mudar de noite e mudar madrugada. É complicado, de facto, para a PGC. A mim nunca pude mandar recado na PGC do Kuma, mesmo sendo Domingos Simões Pereira, que ganha o Congresso, na base 7 nomear, ninguém tem 102 deputados, nunca é nomeado. RTV em resumo do ano. Depois de momentos intensos, desde a apreensão de droga, do avião retido no aeroporto de Bissau e do tão falado acordo de exploração de petróleo, tudo pendente e nada esclarecido, como se tudo isto não bastasse, o mês de janeiro terminou com muita crispação entre os parceiros de coligação do governo que, por via de comunicados e cartas, deram conta do mal-estar com a remodelação do governo. A crispação da parceria coligada veio ao público quando a PUPDGB, o partido do primeiro-ministro, refutou o conteúdo do decreto presidencial que fala em como a remodelação governamental foi da proposta do chefe do governo Nuno Gomes Nabian. Posição ainda reforçada pelo MADEM G15 quando sublinhou, discordando com as persistentes e reiteradas iniciativas pessoais de Umaru Sissoko Embalo, sem consultar a maioria que suporta o governo. Posições essas que vieram abortar-se não só porque Nuno Gomes Nabian fez presente na tomada de posse do governo remodelado, como também disse que está ultrapassado as questões fundamentais, não é? Houve, portanto, algum desentendimento ou mal interpretação, mas acabamos de ultrapassar aquilo que podia ser problema, não é? E pronto, concordamos e agora é trabalhar. Estou cá porque estou de acordo, não é? Portanto, está tudo em ordem. Foi nesta sequência que logo no primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, enquanto decorria uma reunião de Conselho de Ministros no Palácio do Governo, com a presença do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo,
e do chefe do governo Nuno Gomes Nabian, homens armados irromperam no edifício, tendo causado vários mortos e feridos. E morrem 11 filhos dele, jovens, muito inocentes. E morrem por uma causa de defender que físico não pode perceber o presidente da República. Segundo fontes que se encontravam no interior do Palácio do Governo, os trabalhos de conselhos de ministro foram suspensos enquanto começaram a soar vários tiros de armas ligeiros, RGB-7, no interior do edifício. RTV em resumo do ano. Dias depois, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas regressa ao país e visita o local no qual disse: 2 vezes não leva gentes, não entrega no tribunal como é gentes que está na linha aqui que não está. Gente fala como não, que gentes cabarrar, que gentes é quando tira para eles, é falar como se é camatão. E que tem a cara de pega. Se é matamba, é na julga eles. Por vezes há quem não consegue conter a sua emoção, nem controlar o seu estado de espírito perante factos a sucederem-se uns aos outros. Dia 7 de fevereiro de 2022, a Rádio Capital foi alvo de ataques de homens armados que destruíram os equipamentos outra vez na redação e provocaram desta vez ferimentos em alguns jornalistas e técnicos. E o grupo dos homens armados com fardamento militar insurgiram na rádio e fizeram disparos contra os computadores, os estudos e emissores, deixando esses equipamentos completamente danificados. RTV em resumo do ano. O mês de fevereiro, que iniciou com ataque e violência, termina com ordens de execução e de denúncias que relatam a iminência de situações alarmantes. O que está a acontecer é que as pessoas estão a ser, as casas, os domicílios do cidadão comum está a ser invadido à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3, e isso para nós é uma violação grave da legislação, da ordem jurídica, constitui uma arbitrariedade e por isso nós exigimos a cessação imediata dessas buscas. As razões para ficarem preocupados inundam a todos os cidadãos, quando muitos passam noites em branco devido a crescente nível de roubos. Nós solicitamos este encontro com o secretário de Estado da Ordem Pública, que é para lhe manifestar a nossa preocupação face ao aumento de casos de roubo de gado. De norte a leste, pessoas de mãos armadas arrasam a vida dos indefesos. Que é acompanhado de violência contra os criadores de gado, em alguns casos resultaram em mortes. Portanto, é preciso que as autoridades políticas adotem medidas urgentes com vista a estancar esta prática. RTV em resumo do ano. Pode-se considerar que as consequências do dia 1 de fevereiro de 2022 refletiu na mudança de corpo diretivo nas Forças Armadas da Guiné-Bissau. As mexidas aconteceram dentro da classe castrense, entre exonerações e nomeações, e a cerimônia de posse foi precisamente no dia 1 de março de 2022, o mês depois do tiroteio que aconteceu no Palácio do Governo. O chefe de Estado-Maior da Armada, Elder Nyanki, e vice-chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. Bulute Yamta Naman, foram empossados precisamente no dia 1 de março de 2022. Enquanto o mês de fevereiro, de início a fim, os guineenses registraram momentos de consternação e desespero, para não dizer
de espanto e desilusão, o mês de março entrou contrariando a rotina com uma visita bem saudada do primeiro-ministro português. Na verdade, foi uma visita que deixou os guineenses contentes, quando António Costa aterrou em Bissau no dia 5 de março de 2022, cerca de 13 horas e 50 minutos para uma visita de 24 horas, que incluía também encontro com a comunidade portuguesa e com o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo. Solidariedade para com as autoridades, reforço das linhas de cooperação e visita de irmão para irmão foram as tônicas das intervenções dos dirigentes guineense e portuguesa no âmbito da visita de António Costa na República da Guiné-Bissau. RTV em resumo do ano. Enquanto António Costa se levantava voo em direção a Cabo Verde, Umaru Sissoko Embalo preparava também deslocação a Ruanda para uma visita de 3 dias. Após a visita oficial a Ruanda, o presidente da República Guineense chega à República do Congo para uma visita de trabalho e de amizade. A chegada ao Congo, Sissoko Embalo foi recebido pelo seu homólogo, presidente Denis Sassou Nguesso, do qual abordaram vários aspectos, mas principalmente sobre a amizade e algumas áreas eventuais de cooperação entre os dois países. O caso mais mediático do mês de março é a situação de pretendida realização do Congresso dos Libertadores, um caso que está em braço da Justiça por contestação de um militante fez com que o tribunal decidiu uma providência cautelar contra o partido. Após a decisão do juiz de ter impedido a realização do 10º Congresso do PAIGC, uma ação de polícia desencadeada no dia 19 de março na sede do partido causou 3 feridos graves e detenção de um número indeterminado de pessoas, tendo o presidente cessante do partido, Domingos Simões Pereira, sido forçado pela polícia a sair do seu gabinete. RTV em resumo do ano. Na contínua procura de saída para o impasse, as mulheres militantes do PAIGC, mediante uma carta aberta, solicitaram mediação da ONU. Não pedir Nações Unidas, PMDS. PMDS, por quê? A não comete nada de violência. Se não existe violência, devem tornar sangue de trabalhar. Pecadores de também é justa. 11 anos de luta libertadora. Quem te morre? Não comete nada mais. Nações Unidas, para falar de perdão, não sei. Para respeitar a lei. RTV em resumo do ano. Esta mesma preocupação também levou o militante do PAIGC, João Bernardo Vieira, deputado da Nação e também um dos pretendentes da liderança do partido no Parlamento Europeu, para denunciar o impasse que o partido enfrenta face à realização do seu 10º Congresso. Senhor Presidente, digníssimos deputados desta augusta Casa, permitam-me reiterar que as ameaças à estabilidade, à segurança e à democracia na África do Oeste são reais. Na Guiné-Bissau, neste momento, o maior partido do país, o PAIGC, tentou por 2 vezes este ano realizar o seu congresso,
ou seja, exercer um direito que constitucionalmente assiste enquanto partido político, mas foi impedido por forças estranhas a este processo. Bassirou Dia, líder de Frepasna, que em tempos politicamente insurgiu contra Umaru Sissoko Embalo e sem reservas ofereceu fisicamente retirá-lo do Palácio da República. No dia 1 de abril de 2022, sentou-se cara a cara com o chefe de Estado guineense Umaru Sissoko Embalo. E não vim para vir contar ao Presidente da República não preocupação sobre a situação política e econômica que o país não atravessa. Na sua saída e em declarações à imprensa, Bassirou Dia afirmou ter criticado a forma como Umaru Sissoko Embalo chegou ao Palácio da República, mas nunca esteve em causa a vitória de Sissoko Embalo perante os resultados divulgados pela CNE no primeiro mês de ano 2020. A nós não apoia Domingos Simões Pereira na altura. Não perde 42 mil votos a favor do Umaru Sissoko, limpo pulso. Mas nunca estava de acordo com o Umaru Sissoko, o presidente, chegava ao palácio. Porque é tradicional. E que está fazendo parte do dispositivo jurídico constitucional, forma como aqui tinha. O político lamentou a tentativa de golpe de Estado e considerou o ato de inaceitável e antidemocrático. Mas, antes de tudo, não prestar nossa solidariedade para o ato que aconteceu dia 1 de fevereiro. RTV em resumo do ano. O líder do Partido da União para a Mudança, Aguinaldo Augusto Regala, igualmente deputado da Nação, foi baleado na noite do dia 7 de maio de 2022 na sua residência em Bissau. Temos, entretanto, uma viatura passar. Uma viatura Mercedes, tipo um prateado muito claro, foi até ao fim da rua. No regresso, quando entrou em linha com o local onde eu estava, houve um primeiro disparo do interior da viatura. A isso, o indivíduo sai do carro com uma arma de assalto e dispara um segundo tiro. RTV em resumo do ano. A Assembleia está dias contados. Dia contado significa como? Tanto como pode bater a osso, suma amanhã, suma irmão da manhã, suma outro mês, suma outro ano. Que lá na mão que está e um segundo que não, ou menos próprio. Depois de várias ameaças, o presidente guineense anunciou o expectável dissolução do Parlamento. A 10ª legislatura converteu a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha política. Tomei a decisão de dissolver a Assembleia Nacional Popular da 10ª legislatura e antecipar a realização das eleições legislativas. Um país com mandatos dominados por crises políticas persistentes que levam à queda e nomeação de vários governos e de mais de 20 primeiros ministros desde a sua independência. A decisão consta no decreto presidencial publicado em Bissau. É fixada para o dia 18 de dezembro de 2022 a data para a realização das eleições legislativas. Em consequência, cai o governo, mas um outro decreto ressalva a continuidade do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu até a realização das eleições legislativas que, à luz da Constituição, deverá ocorrer no período de 90 dias. O primeiro-ministro, Sr. Nuno Gomes Nabian, e o vice-primeiro-ministro, Sr. Soares Sambu, mantêm-se em funções até a realização das eleições legislativas.
A expectável decisão do presidente foi justificada pela postura da Assembleia Nacional Popular, que tem defendido e protegido, sob a capa de imunidade parlamentar, deputados fortemente indiciados pela prática de corrupção, administração danosa e peculato, situações que tornam praticamente insustentável o normal relacionamento institucional entre os órgãos de soberania e que, por conseguinte, constituem grave crise, lê-se no Decreto Presidencial número 24/2022. RTV em resumo do ano. O líder do partido guineense Movimento para a Alternância Democrática, MADEMG 15, segundo partido mais votado nas legislativas de 2019 e que faz parte da coligação no governo, regressou no passado dia 18 de junho de 2022 a Bissau, depois de 10 meses ausente do país. Nas suas primeiras declarações à imprensa, após ter aterrado no aeroporto de Bissau, Brahima Camará condenou todos os atos subversivos que ocorreram no país nos últimos tempos, incluindo o ataque do Palácio do Governo ocorrido no dia 1 de fevereiro, que disse envergonhou todos os guineenses, bem como os ataques à imprensa e ao deputado Agnello Augusto Regala. Não a condena, mas condena com toda violência, ato subversivo, tentativa de golpe de Estado que teve lugar dia 1 de fevereiro na Guiné-Bissau. Não a condenar por atos de violência porque e que a cultura do povo guineense. Não a condenar tudo rápidos, espancamentos e tentativa de assassinato de deputado de nação Agnello Regala, também que teve lugar. No segundo dia da sua estada em Bissau, 20 de junho, o líder político disse que está a ser alvo de provocações e intimidação por parte do Ministério do Interior, que terá mandado afastar os elementos de segurança que o acompanham, retirando-lhes a farda e as armas. Que caminho tem que ser parte de solução na Guiné-Bissau. Nunca foi parte do problema na Guiné-Bissau. Nunca me tem problema. Tu bota no povo, bota na verdade. Vou ficar descansado. Tudo que é que vou ouvir e provocação do Ministério do Interior, mas para mim que está passando para intimidação, luta para dentro e barco canapá. RTV em resumo do ano. A Guiné-Bissau assumiu desde dia 2 de julho de 2022 e por um período de 12 meses a presidência rotativa da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a conhecida CEDEAO. A organização nasceu em 1975 e durante os 47 anos da sua existência, esta é a primeira vez que um estadista guineense é indicado pelos seus pares para assumir a presidência. A estreia coube a Umaru Sissoko Embalo. Nem Guiné-Bissau, nem Cabo Verde. Quer dizer como nenhum país lusófono que chega a exercer presidência em exercício na comunidade, que não participa na criação. A os, em vez de sonho, é uma realidade. Agradecer todos os Estados-membros da CEDEAO. RTV em resumo do ano. Contudo, a dinâmica da alegria alterou quando o chefe de Estado considerou
a profanação e vandalização da paróquia de Santa Isabel de Gabu de uma treta em reação à questão colocada por um dos jornalistas. Sissoko Embalo disse que no passado as mesquitas também foram alvos de roubo. Se a igreja foi roubada, deixem que a polícia faça o seu trabalho. Eu penso que não tem que parar com isso. Quanto vês que mesquitas furtado ali? Mesquita furtado, já não. Se a igreja furtado, polícia, tem que deixar a polícia fazer esse trabalho. Vandalizado, antes que ele é coisa do outro mundo. O presidente da República disse ainda que a vandalização da igreja Santa Isabel de Gabu não é coisa do outro mundo. Na Belele, na Pilum própria, me embaraça lá. É furtar no sapato tudo lá. É verdade. Embaraça na Pilum. Na Pina Vaticano, a gente furta. Na Meca própria, a gente vai furtar. Onde aquela coisa do outro mundo. RTV em resumo do ano. No dia 19 de julho de 2022, numa cerimônia que decorreu no Salão Nobre Mamadou Seydou Baldé, do Palácio da Justiça, o chefe de Estado guineense, General Umaru Sissoko Embalo, empossou numa cerimônia solene e plena de significado a tomada de posse de 6 novos juízes conselheiros que passam assim a integrar o quadro de juízes da mais alta instância suprema do controlo financeiro externo do país. O presidente do Tribunal de Contas fez questão de realçar o facto de terem sido selecionados de entre vários candidatos que submeteram ao certame 2 mulheres, nomeadamente as conselheiras Aissatou Baldé e Carmelita Diu, que ficaram nos anais da história institucional. RTV em resumo do ano. Já no dia 20 de julho de 2022, o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, Braima Camará, que há cerca de um mês proferiu um ácido discurso direcionado ao chefe de Estado, pelos vistos, neste último, moderou a posição e a tom da conversa. A nós não tem responsabilidade grande. Não tem responsabilidade grande que ele está obrigando a nós tudo. Tudo que passa de bom, não obrigado, pega aquilo não fazer uma referência ao futuro. Tudo que passa de mal, em relação a qualquer militante, em relação a qualquer dirigente, não sentir responsabilidade, não amor à pátria, não sentir o militante, que impõe a nós tudo de comar, não tem que mudar para mim. Não tem que pôr Guiné-Bissau em primeiro lugar, nos sentimentos pessoais não por lado. Ora, quando eu pôr Guiné-Bissau em primeiro lugar, o campo lembra de problemas pessoais mal que passa. Aliás, depois de algumas movimentações internas, tais como visitas às representantes no estrangeiro, partidos políticos e demais estruturas que neste momento não comungam com a posição de Umaru Sissoko Embalo e que terão merecido a reação do chefe de Estado, Braima Camará, devido a supostas pressões, viajara para Portugal, mas uma semana após o seu regresso ao país, alterou radicalmente o teor crítico do seu discurso. E normal, num determinado momento, para uma ou outra pessoa que é contente, mas a gente diz que adianta que tem a muito. Não por muito, não reconciliar, não por não RTV em resumo do ano. Tal como era esperado,
O presidente francês aterrou no único aeroporto internacional do país e, ao sair de avião, encontrou o seu homólogo na pista. Umaru Sissoko Embalo, logo no último degrau da escadinha, estava ansiosamente a recebê-lo com forte abraço. Era numa escuridão da noite quando o estadista francês chegou numa capital com muitas dificuldades, mas encontrou um povo sempre disponível a receber um visitante com pompas e circunstância. Encabeçado pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, os cidadãos de Bissau estavam cheios no aeroporto com sons de tambores e danças de todos os gostos para marcar aquilo que ficaria registrado na história da Guiné-Bissau como a primeira recepção de um presidente francês no solo pátrio de Amílcar Cabral. Devagar e devagarinho, Macron foi percorrendo a distância de 8 quilômetros que liga o aeroporto ao centro da capital guineense, acompanhado com gritos de alegria, tal como outrora foi com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. No dia seguinte, de manhã, Macron chegou ao Palácio da República, outra vez efusivamente abraçado pelo presidente guineense, e na comunicação conjunta dos dois homólogos, o presidente francês manifestou a disponibilidade de Paris em apoiar a formação dos militares guineenses. No final da visita, e antes de se seguir para o aeroporto, Emmanuel Macron respondeu à alegria do povo com que foi recebido através de pequena passeata de pé, misturando-se à multidão que estava em festa na frente do palácio. Ao cair do pano dessa curta visita, Macron foi acompanhado pelo seu homólogo ao aeroporto com despedidas de um aperto de mão e depois com um aceno de adeus e, no fim, com a mão voltada ao peito do presidente francês em sinal de uma partida de volta, mas levando a gentileza de um povo no coração, os guineenses. RTV em resumo do ano. Nos princípios do mês de agosto, aliás, nos dias 1 e 2 de agosto de 2022, o Movimento para a Alternância Democrática Madem G15 organizou um evento de grande significado. A primeira Conferência Internacional de Quadros de Madem G15, que decorreu sob o lema Madem G15 e os Desafios do Futuro. Queremos ser o primeiro governo a cumprir um mandato completo e a ser julgado pelo povo ao fim do mandato realizado. O Madem G15 vai assegurar o desenvolvimento sustentável do país e reforçar a sua credibilidade. Durante os 2 dias da conferência, foram debatidos sobre políticas públicas para a qualidade do ensino guineense, setor de saúde e políticas públicas para os outros setores. RTV em resumo do ano. Assim sendo, o coordenador nacional de Madem G15, Brahma Camará,
Na sequência das visitas aos órgãos de soberania, instituições, parceiros e organismos internacionais, efetuou no dia 11 de agosto uma visita ao antigo presidente da República, José Mário Vaz. Braima Camará resumiu a razão da sua visita no seguinte. Não, essa visita de cortesia, bem a semelhança aqui com outras instituições, bem também podemos visitar Sua Excelência Presidente José Mário Vaz. RTV é resumo do ano. O Congresso de PAIGC, que se devia realizar entre dia 19 a 21 de agosto de 2022, foi mais uma vez impedido pela decisão judicial. E para fazer valer a força da decisão, foi usada as forças de segurança policial do Ministério do Interior. Pela manhã, estavam 5 elementos das forças de segurança junto à porta principal do partido PAIGC, virado para a Praça do Império na capital guineense. Na lateral do edifício, por onde se entra, o acesso foi cortado com grades e circulação foi impedida nessa rua, encontrando-se aí mais agentes policiais. Algumas pessoas, incluindo apoiantes do partido, juntaram-se na Praça dos Heróis Nacionais, onde se localiza também o Palácio da Presidência. PAIGC tinha convocado para aquela manhã do dia 19 de agosto de 2022, às 11 horas locais, membros do Comitê Central, instância máxima entre os congressos, e os delegados vindos de diáspora ao 10º Congresso. A reunião do partido pretendia analisar a decisão do Tribunal de Relação, conhecida na quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, para se posicionar perante o que PAIGC considera de aberração jurídica em que o juiz do Tribunal de Relação, sem competências para tal, atende um pedido sem fundamento de parte contrária para requisitar a intervenção da polícia para impedir a realização do 10º Congresso do PAIGC. RTV é resumo do ano. Outra notícia: Alberto Nambeia, eleito em janeiro presidente do PRS durante o 6º Congresso do partido, dirigiu uma carta à Comissão Política Nacional do partido, na qual renuncia ao direito de ser cabeça de lista do partido nas próximas eleições legislativas e presidenciais, conforme o artigo 37, número 2 dos Estatutos do PRS. Alberto Nambeia não invocou os motivos da sua decisão na carta que escreveu, mas destaca que, dada a necessidade de reforçar a atual dinâmica empreendida e após uma reflexão profunda, tendo para tal auscultado a família, amigos chegados e a direção superior do partido, decidiu comunicar à Comissão Política Nacional a sua decisão. RTV é resumo do ano. O que se temia instalar problema no seio dos renovadores e com o perigo de ingerência externa para complicar o entendimento entre os militantes foi contornada de uma forma passiva. O antigo secretário-geral do Partido de Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, foi escolhido pela Comissão Política do partido como candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2022. No ato de votação, que teve lugar no dia 31 de agosto, Florentino Mendes Pereira obteve 193 votos contra 30 de Dionísio Cabi, antigo presidente do Tribunal de Contas, e 11 de Faustino Imbali, também antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. RTV é resumo do ano.
O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, foi mais uma vez impedido de sair. E, na sequência, afirmou que nada o impede legalmente de viajar e alertou para uma situação de não-Estado e anarquia na Guiné-Bissau. Nós chegamos à situação de não-Estado. É que não está aqui ninguém a exibir-me uma lei, a exibir-me uma ordem, a dizer que é por esta razão que tu não podes aceder ao aeroporto. Não há ninguém. Com quem é que eu falo? DSP, como é conhecido, foi impedido no dia 2 de setembro pelas forças de segurança de ceder às instalações do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, para viajar apesar de um despacho do Tribunal de Relação que revoga as medidas de impedimento imposto pela Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau. A guarda foi reforçada desde que souberam que o Domingos tinha feito o check-in para viajar. A guarda foi reforçada, alguém me informou na altura, mas mesmo assim o responsável de migração, porque tem em mãos a ordem do juiz que diz que não há nada que me impede de viajar, portanto, dá ordens para eu não poder aceder ao aeroporto. RTV em resumo do ano. Foi nesta sequência que, de imediato, a Frente Social, fórum que congrega sindicatos dos professores da educação e da saúde, entregou logo no dia 13 de setembro um caderno reivindicativo ao governo. No documento, o fórum exige ao executivo a efetivação dos funcionários novos ingressos nas áreas da educação e da saúde. As duas organizações sindicais exigem ainda a melhoria das condições laborais e das infraestruturas do ensino e saúde, e que os diretores dos serviços nesses dois setores sejam nomeados mediante um concurso público e não a nomeação política. No caso concreto do setor da educação, a Frente Social reclama a resolução na íntegra da aplicação da carreira docente e a devolução dos horários aos professores. Na área da saúde, os sindicatos reivindicam a aprovação pelo Conselho de Ministros da proposta da carreira dos profissionais de diagnóstico e terapêutica. Por outro lado, a Frente Social referiu no seu caderno reivindicativo que os setores da educação e da saúde têm conhecido nos últimos tempos constantes greves em proposta à melhoria do sistema de ensino e da saúde. Como se tudo isto não basta, a República da Guiné-Bissau volta à ribalta na comunicação social e nas redes sociais com áudios a circular sobre a droga. De uma forma inquietante, a acusação de parte a parte não circunscreve sobre simples cidadãos encurralados perante as autoridades do país. Antes, pelo contrário, as acusações mútuas são dentro das autoridades responsáveis para lutar contra esta prática criminosa, nomeadamente no Ministério do Interior, na pessoa do Ministro e do Secretário de Estado, assim como no Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República. Mas o que tem informação mais ou menos se basta por ter alguma quantidade ou não? Mas se tem quantidade, como é que não permite comer na parte indústria? Quer dizer, se droga lá muda levado lá na judiciária, que eles falam? O que é que manda na parte indústria? O que é que manda Sabino não comprar 19 milhões? Quanto que está recebendo? O que é que manda comprar Range Rover e migra na Sumami? É mandar até fotografia de Range Rover. Ah, é mandar. Ainda nem está me primeiro ainda quanto era? Mas aquilo que mandam falou, irmão, contando só para perceber muita coisa. 600 quilos que está em causa. A mim se vê como não sofre mais que esse tempo de tirar vida. Que 25 quilos que está no poder de Agostinho, que não tenta bindi. Porque a mim quer que mandam cá tomar Simão e fala 9 mil euros. Dá 1 quilo.
Nunca bindilo. Porque não tem sido humano não tira na dia da osso. RTV em resumo do ano. Estávamos no dia 21 de outubro de 2022, quando o Presidente da República de Cabo Verde pisou o solo pátrio da Guiné-Bissau para uma visita oficial que se estendeu até dia 23 do mesmo mês. Depois de ter recebido no Aeroporto Internacional de Bissau pela Ministra de Estado e de Negócios Estrangeiros, Suzy Carla Barbosa, a visita oficial iniciou com o encontro com o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, seguido de uma declaração conjunta à imprensa. Nós é grato a tudo que Guiné faz para Cabo Verde, para todo o sacrifício que Guiné-Bissau consentiu para nossa independência. É dois povos que fazem uma luta comum, não tem laços históricos de consanguinidade também, e que lá é tudo razão para nos estar próximo. Falando ao lado do seu homólogo, Umaru Sissoko Embalo, José Maria Neves referiu da existência de uma importante comunidade guineense em Cabo Verde, bem integrada e que contribui para o desenvolvimento do arquipélago. Enquanto isto, o chefe de Estado da Guiné-Bissau agradeceu Cabo Verde pela abertura excepcional para a legalização dos cidadãos guineenses. Agradeceu de forma que seta abrir legalização extraordinária de cidadão de Guiné na Cabo Verde. RTV em resumo do ano. Na segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, o chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, seguiu para a Rússia com o objetivo de levar uma mensagem de apelo à paz na guerra que opõe a Rússia da Ucrânia. Embalo reuniu no dia 25 de outubro de 2022 com o Presidente da República Federal da Rússia, Vladimir Putin, na qualidade do presidente em exercício de Conferência dos Chefes de Estado e do Governo de CEDEAO. Na mesma dinâmica de transmitir a mensagem de paz, no dia 26 de outubro de 2022, o presidente guineense Umaru Sissoko Embalo seguiu para a Ucrânia, encontrando com o seu homólogo Volodymyr Zelensky em Kiev, onde defendeu que a África pode fazer a ponte para o reencontro entre a Ucrânia e a Rússia e afirmou que a posição da Guiné-Bissau em relação a esta guerra ficou patente na Organização das Nações Unidas. Umaru Sissoko Embalo, que visitou Moscovo e Kiev como presidente da República da Guiné-Bissau e também como presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, disse que tanto a Rússia como a Ucrânia são parceiros, mas infelizmente estão em guerra neste momento. Portanto, Embalo disse que não podia viajar apenas para a Rússia sem passar por Kiev para ver o seu irmão Zelensky e falar com ele na mesma tom da linguagem que falou com o seu homólogo Vladimir Putin antes de sair na Rússia. RTV em resumo do ano. A equipa timorense de apoio ao processo de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau terminou no dia 9 de novembro de 2022 a sua missão no país. Timor-Leste entregou material informático, boletins de recenseamento eleitoral, geradores, veículos motorizados com 3 rodas e outros equipamentos,
e 97,5 milhões de francos CFA, cerca de 148 mil euros. E na sequência disto, o recenseamento para as legislativas vai iniciar no dia 10 de dezembro de 2022. Data do início do recenseamento eleitoral em todo o território nacional, assim como na diáspora, terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso. RTV é resumo do ano. Depois de vários interregnos à volta da reunião magna do Partido Libertador da Guiné-Bissau, o tão esperado acabou por acontecer. Este Congresso é um momento ideal para traçarmos o caminho que queremos percorrer nos próximos 4 anos e nos entendermos sobre a forma como vamos percorrê-lo. É o Congresso da consolidação da coesão interna à luz do pensamento de Amílcar Cabral para o resgate do poder popular e a promoção do desenvolvimento. Temos que nos organizar cada vez melhor. Temos que definir as nossas estratégias em função dos nossos desafios. Temos que fortalecer as nossas estruturas e melhorar os nossos procedimentos. Parafraseando o nosso saudoso líder, o camarada Amílcar Cabral, temos de tornar o partido cada vez mais partido. Domingos Simões Pereira foi reeleito no dia 20 de novembro de 2022 presidente do PAIGC, com 1.162 votos num universo de 1.268 votantes no 10º Congresso Ordinário desse partido. Um congresso tranquilo, salvo o pequeno incidente, quando as forças policiais tentaram criar pânico na sexta-feira, dia 18 de novembro, em nome de detenção contra o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, que estava entre os delegados para participar no 10º Congresso do PAIGC. As polícias armadas entraram no local onde decorre o Congresso, tentando retirar à força Aristides Gomes, com justificativo de um mandado judicial emitido pelo Ministério Público, mas alguns congressistas impediram a força de conseguir levar o antigo primeiro-ministro e militante do PAIGC. RTV é resumo do ano. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, empossou na passada quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, o novo Procurador-Geral da República, de nome Edmundo Mendes, após ter exonerado Bacari Biai no dia 22 de novembro. RTV é resumo do ano. O presidente do Partido da Renovação Social anunciou no dia 12 de novembro de 2022 o fim do acordo de incidência parlamentar com os partidos políticos que apoiaram Umaru Sissoko Embalo para chegar ao cargo do presidente da República da Guiné-Bissau. Minha irmãos, não aproveitei o momento para falar vos como e tem um acordo de incidência parlamentar entre PRS, APU, Marem, a os fim de que acordo de incidência parlamentar. A posição do PRS foi tornada pública pelo Fernando Dias. Ele é que é o presidente em exercício do Partido da Renovação Social na localidade de Encheia, isto é, norte da Guiné-Bissau, no âmbito dos contactos com os militantes e simpatizantes do partido PRS. Não compreendem acordo! Dizes que não tem acordo com eles! Eles inventam no partido, somos partido de buscar militantes.
Nimpea exercer que no adversário, Magarandi, cana busca militante no nosso partido, mais de que maneira que entre Maria não busca militante, no nosso partido. Acordo que tem dissolução do parlamento, por fim, acordo de silêncio parlamentar. Sobre o episódio de 1º de fevereiro de 2022, que resultou na detenção de dezenas de militares e alguns civis, também mereceu a observação do presidente do PRS, seguido de uma condenação de qualquer forma de subversão de ordem constitucional. E não condenar qualquer ato de subversão à ordem constitucional. Nunca não pactuar, mas um curso de verdade. Não está no Estado de Direito. Não tem que seguir o que a lei fala. Se é ordenado para o Ministério Público soltura de alguns camaradas que estão presos, para vir falar como é que mate, a não tem que ser soltura. Lei caça na cabeça de ninguém. Para ver aqui que não fazia osso, amanhã vou sair outro não vir fazer. Se botar produzir lei na boa cabeça, decisão na boa cabeça, hora que lei vem de tribunal, eu falo, eu quero aplicar, não aplica lei de boa cabeça. Dia que sai outro não aplica a lei de cabeça contra. Onde é que não vai? O advogado em causa afirma que foi espancado no interior da sua residência por um grupo de homens fardados e armados, assim como levado depois para o hospital pelos vizinhos. Pela cabine de cor branca. Bom, a viatura chegou, o Cherninho desceu com um dos elementos. Afinal estavam 5, incluindo o condutor. Muitas informações noticiadas dizem que os homens agressores foram encapuzados, mas o causídio Marcelino Intupe disse: ninguém mascarou, todos estavam, ninguém mascarou. E de forma intimidatória, um dos agressores perguntou-lhe: se eu soube com quem estou a falar? Eu disse: não sei. E este lhe confirmou: disse, está a falar com o Cherninho. Quem é que autorizou produzir aquele vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dirigir a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde quiser, onde entendem. A partir desse momento, disse que entraram numa intensa luta. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. Durante a ocorrência da luta, Marcelino Intupe descreve: o Cherninho tirou pistola para disparar. Logo a arma caiu. Um dos elementos recuperou a arma e conseguiu dar-me na cabeça. Na explicação, o causídio disse ter sido perguntado pelos agressores que militar lhe manda insultar o Presidente da República. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República? A primeira questão que eu vou responder. Eu vou responder no caminho se eu sou responsável, sou eu que manda na balança. RTV em resumo do ano. Como era de esperar, o caso voltou a levantar preocupação nos diversos quadrantes societários do país. O Presidente da República foi o primeiro a ser confrontado, no qual Umaru Sissoko Embalo prontamente condenou na sua página de Facebook. Contudo, faz um paralelismo das situações que aconteceram. Então gostava também, tinha gente esfoliado de fevereiro. Mesmo gente que sai a fazer teatro palhaçada. Para fazer que mesmo teatro que não fazer. Porque gente mataram 12 pessoas. RTV em resumo do ano. Sobre estas intervenções de condenação dos partidos políticos, o Presidente da República minimizou os factos de seguinte maneira: não estou aqui partidos políticos, partidos políticos golpistas, não é? Gente que está falando, gente matados, intentou não conseguir gente que está negando resultados eleitorais.
Uma situação em que o Presidente da República foi o primeiro a condenar, mas que agora, disse ele, que descondenou o ato depois de ter informações de serviço de segurança que o causídio Intupé foi vítima de discussão com a esposa, que considerou o advogado Marcelino Intupé como um violento e perturbado mental. Mas que me fala vos como? O Presidente da República é o primeiro que condena. Mas não fala vos mais descondena depois de descondenar. Não condena, mas descondenar. Depois de informação que dá para o nosso serviço de segurança, ele foi vítima dessa discussão que se me se alguém chama. Então, não está na vaga e na onda de me dizer que a situação, o Presidente da República é responsável por aquilo. Mas como é que o senhor Marcelino Tupac, não? Intupé. Porque se Intupé não é assim que e tem violento suma aquilo e tem alguém violento suma aquilo que está usando menino inocente. Tem um serviço na falão como é Sutal na 2004 na perto de Pescas. Onde ande aqui na Coba de Águia não. Alguém que pode ser do Sidona. A mim cada fala de mim. Sabia aqui e outro índice. Mas aquilo também na mando, se não daquilo outro hotel como é perturbado. Pode desculpar isso. Umaro Sissoko Embalo disse à imprensa que arrependeu por ter condenado o espancamento de que foi alvo o advogado, apelando à sociedade para parar de criar factos. A boa nota, não tem nos vídeos que te ensino. Quem fala de segurança do Estado, este tem que limpar. Primeiro, a declaração é que gente que capucha. Segundo, não é gente, não é para gente. E não é declaração de um dos partidos políticos, tal. Quem tem que parar o cinema. Mas quem tem que saber como a campanha acaba, é pela na eleição, quem tem que aceitar resultados eleitorais. Nunca pode ficar permanentemente a fazer isso. E tem um gajo. A mim condenava, mas ele pede que não condena. Porque é normal, quem tem que ser honesto. Está vendo aqui? Só porque quem tem a função, não tem que parar de criar factos. Alguém está assustado? Não. E presidente, está vendo aqui? Amiga violenta. RTV em resumo do ano. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau extinguiu, no dia 14 de novembro de 2022, 28 partidos políticos por estes supostamente não terem apresentado provas de vida jurídica e política. Passados 28 dias depois, o Supremo Tribunal de Justiça volta ao público para confessar o seu dito por não dito quando disse que revogou parcialmente o despacho na parte que concerne ao Partido de Unidade Nacional e ao Partido Movimento Patriótico. Tudo porque o Partido de Unidade Nacional e o Movimento Patriótico atacaram a decisão, alegando, entre outros, a violação do direito ao contraditório e omissão de dever de notificação pela Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça e a violação dos princípios da legalidade. Através de um despacho com a data de 12 de dezembro de 2022, assinado pelo juiz conselheiro e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, reconheceu que houve violação de princípios da legalidade, argumentando que a disposição legal invocada e que sustenta a decisão insta no despacho encontra-se revogada, referindo-se, porém, que o invocado número 6 do artigo 9º apenas tem aplicação à decisão sobre os prédios de inscrição de partidos. Assim, o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu revogar o despacho número 35 PSTJ 2022 na parte que concerne ao Partido de Unidade Nacional e ao Partido Movimento Patriótico. RTV em resumo do ano. Ainda persistem dúvidas
sobre a realização destas legislativas na Guiné-Bissau, que inicialmente estava marcada para o dia 18 de dezembro de 2022 e que agora foram remarcadas para um pouco mais de 6 meses. Aliás, dia 4 de junho de 2023 é a data marcada. Os partidos políticos da oposição e o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, não falam a mesma língua quanto à preparação do escrutínio. Na passada sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, enquanto os partidos políticos se reuniam com o líder da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, em busca de consensos políticos sobre a composição da Comissão Nacional das Eleições, o Presidente da República Guineense estava a recensear-se em Gabu, leste da Guiné-Bissau. Com o cartão de eleitor já na mão, Umaru Sissoko Embalo lançou um vibrante apelo aos guineenses para se recensearem, pois só desta maneira podem escolher ou então sancionar. Cartão de eleitor e formas de falar a pouco missi ou um camistiu na democracia yes, portanto tudo filho de Guiné que entende como e missi sancionar Presidente da República ou missi dar mais voto de confiança se não fala Presidente da República e suma aqui partidos políticos ainda que muito importante porque não vai para eleições legislativas se não tem que ter cartão de eleitor que ela está ajudando para exercer esse direito de cidadania para a gente saber como na urna que a gente está a poder e na urna que está sancionada também. Ainda antes de conhecermos o decreto que marca as novas eleições para dia 4 de junho de 2023, mas Umaru Sissoko Embalo já estava a garantir que o pleito terá lugar nesta mesma data a ser anunciada. É que vou trabalhar porque é data que não vai decretar, é que pode falhar. E data que a gente não respeita escrupulosamente. Agora, quem que me se tem essa opinião, a mim está respeitando a opinião. Mas me quer que está assistindo constitucionalmente e para me fazer decreto, me fala governo contra o governo que está organizando a eleição, para me falar de tal data. Para o Presidente da República, sobre o caso CNE não é da sua maior preocupação e volta a advertir sobre a desordem no país. CNE tem ou que tem. Me quer que sempre como tem CNE. Agora, quem que caduco ou que caduco, que ele é que apresenta. Quem que bem ser de acordo. Não tem o Supremo Tribunal que está fazendo festa de Tribunal Constitucional. E está bem. Agora, bagunça só que gana até mais na Guiné-Bissau. Desordem. Que lá ninguém me engana fazer aquilo. RTV em resumo do ano. Precisamente sobre a caducidade de secretariado de CNE e a inexistência de um presidente deste órgão responsável para a administração eleitoral na Guiné-Bissau, mereceu 3 encontros do presidente do Parlamento demitido e os seus partidos com assento na Assembleia Nacional Popular. Em todos os encontros, as partes manifestaram serenidade nas conversações, mas sem consenso possível para solucionar o impasse. Uns dizem sim e outros dizem não. RTV em resumo do ano. É desta forma que terminamos o ano 2022 num ambiente claramente inconfortável entre os dirigentes e as lideranças no que toca à realização das eleições programadas para o ano 2023. RTV em resumo do ano. Lembrando que as eleições são muito importantes, mas a fiabilidade do processo, a transparência do processo e o respeito dos resultados eleitorais não é menos importante. Mas neste ambiente, há quem diga que vai ser difícil termos um processo eleitoral que visa a tranquilidade para os tempos a seguir. Seja como for, pedimos com agradecimentos e com desejos especiais
para que o ano 2023 nos traga paz, prosperidade e muito tranquilidade entre todos nós. Um bom ano para todos os meus seguidores e a todos os meus compatriotas da Guiné-Bissau.